Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 15, nosso convidado é Hélio Bacha, médico formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e PhD em Doenças Infecciosas pela Universidade de São Paulo, USP. É consultor técnico da Sociedade Brasileira de Infectologia e infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein. É um dos mais respeitados infectologistas brasileiros. Neste depoimento, traz uma leitura abrangente e aprofundada em meio século de experiência, tratando da importância da vacinação ao alerta sobre a preocupação necessária com o tratamento a longo prazo das sequelas da doença. Ele vivenciou os dois lados da pandemia, como paciente e médico atuante no fronte. Seja bem-vindo. Dr. Hélio Bacha, o Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Sucena, essa é uma resposta que tenho que pensar em qual delas eu devo escolher para responder. Fica do ponto de vista de história, do ponto de vista médico, do ponto de vista pessoal. E o que eu mais ainda me admiro é que provavelmente essa não é uma complexidade de mudanças pessoal só. Acho que é do mundo. Acho que o mundo todo será outro depois dessa pandemia que vem fechar um sonho dessa geração da minha idade, essa geração aquário, essa geração que nasceu para a sua consciência de cidadão nos anos 60, que atravessou um período complexo, cheias de arapucas, mas que foi formada ainda nessa geração baby boom, pós-guerra, onde nós tínhamos a impressão de que a ciência e a democracia eram valores já vitoriosos, definitivamente vitoriosos, e que a possibilidade da barbárie estava afastada. E não foi, e foi quase assim, mas a pandemia Covid-19 nos coloca um balde de água fria, ou seja, a possibilidade da barbárie na civilização humana é uma realidade que bateu e bate às nossas portas. Nós temos como pessoas do conhecimento, como pessoas que refletem a vida, como pessoas que têm os seus compromissos bioéticos, que têm a sua formação em base filosófica, onde o saber é valorizado, teme por um futuro onde a barbaridade prevaleça, a barbárie prevaleça. No Brasil nós vivemos isso de uma maneira ainda muito aguda, a condição da Covid-19 como um médico que vivenciou toda uma construção de um sistema que gradualmente avançava em termos de conquistas, em termos de qualidades, em termos de garantia de saúde a
a cada cidadão. E isso se deu historicamente com uma epidemia da meningite meningocócica dos anos 70, que começou em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, em bairros pobres da Zona Sul de São Paulo, onde a população atingida era uma população desprovida de qualidade de moradia, de alimentação, e durante algum tempo ficou restrito lá, a essa comunidade. Quando ganhou vigor essa epidemia que atingiu os bairros nobres da cidade de São Paulo, foi para outros estados, atingiu Minas Gerais, atingiu o Rio de Janeiro e vários outros estados, o mundo, a comunidade brasileira, independente de posição política, de posição ideológica, compreendeu a importância da informação em saúde, de um sistema de atenção à saúde, de formação de um conhecimento sanitário. E isso foi realizado nos anos 70 e culminou com a formação do SUS, e aonde o saber médico, a universidade teve um papel fundamental. Nisso, nós temos a Universidade de São Paulo, tivemos a Faculdade de Medicina da Santa Casa, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela formou uma série de profissionais que pensaram e fizeram um sistema de atenção à saúde e que foi colocado à prova nessa epidemia. Foi, inclusive, o que funcionou de uma maneira capenga porque nós tivemos um desperdício muito grande de energia e de uma série de desorganização desse sistema em função de um poder que ganhou força, que é um poder anti-ciência, um poder anti-saber, um poder anti-humanista, que é o poder vangloriar da coragem de enfrentar a morte, vangloriar-se da condição de ser forte e, portanto, poder sobreviver, vangloriar-se de que os frágeis vão ser eliminados pela doença. Essa condição fere, acho que fere, além de ferir qualquer médico, fere também qualquer cidadão que tem um compromisso ético com a vida. E essa sessão ainda não acabou. Nós temos um enfrentamento cotidiano com esse poderoso organização anti-saber que se instalou em parte da sociedade e do poder político brasileiro. Nós tínhamos até os anos 70 vacinas em campanha. Nós fazíamos campanha contra a febre amarela, contra a varíola, campanhas de vacinação. Nos anos 70 foi implantado um sistema público, gratuito, de vacinação em massa a toda a população. E a população aderiu muito. O Brasil é um dos maiores sucessos de adesão da população à vacinação. E nós tivemos taxas muito importantes de resposta em termos de saúde pública. Nós erradicamos a varíola no país e depois no mundo. Nós erradicamos no Brasil e ainda não no mundo a paralisia infantil, a poliomielite, e fizemos grandes avanços no controle de doenças infecciosas. O Brasil ainda
ainda tem uma adesão muito, muito forte a essa ideia e é realmente, do ponto de vista histórico, das maiores realizações e conquistas da medicina, essa prevenção através de vacinas. E no mundo capengou, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nós tivemos um aumento muito forte do movimento anti-vacinas, mas no Brasil isso pegou em setores muito pequenos. Mas nós tivemos uma implementação, uma força política anti-vacina. Isso ficou muito, muito claro quando um ex-ministro da Saúde recente, perguntado se ia ter vacina, ele respondeu: mas vai haver demanda para a vacina? Fazendo uma avaliação de uma compreensão do povo que é inteiramente ruinosa, né? Porque essa era a visão muito pessoal de uma pessoa que inteiramente despreparada do ponto de vista dos seus instrumentos de saúde pública, ministro da Saúde. Então, ver isso é ficar impressionado, e não com aquela pessoa, mas como é que uma pessoa com essa capacidade de ignorância na área de ciência médica, de saúde pública, pode ocupar um posto de ministro da Saúde. E isso teve uma consequência muito grave, que é o atraso da vacinação no Brasil, num país que foi o último a receber a epidemia. Tivemos todo o tempo do mundo para nos prepararmos, e nós estamos com uma condição das mais precárias para enfrentar essa doença. Nós tivemos um número de óbitos inimaginável do ponto de vista de quem via a epidemia no seu início, quando era anunciado, era mais anunciado do que efetiva a Covid-19 entre nós. Isso tudo causa muita tristeza, mas eu espero que a gente reconstrua a nossa solidariedade, reconstrua a fraternidade como forma de viver da sociedade brasileira, que a gente restitua a vida em vez de ameaças, em vez de conhecimentos que não se sabe de onde vem, aonde a terapêutica seja baseada em evidência, baseada em estudos, e não voltarmos à Idade Média, onde os recursos eram de feitiçaria. Eu contraí a Covid-19 na primeira fornada da epidemia entre nós. Então, eu já vinha acompanhando, em março de 2020, já vinha acompanhando, mas nós tínhamos tido um número de pacientes muito pequeno ainda, né? A experiência nossa era muito inicial, era um conhecimento mais livresco do que de prática clínica. Perdi muito peso, eu envelheci bastante, perdi força muscular. Eu confesso que as sequelas para mim foram mais importantes do que o momento agudo da doença mesmo. Mas isso ficou pequeno, essa minha experiência pessoal ficou muito pequena perante o número avassalador de pacientes graves que eu tive como pacientes, como
que me tiveram como médico, e grande parte, graças a Deus, com sucesso, em vários casos, um insucesso pela incapacidade ainda do conhecimento médico em lidar com essas formas fulminantes da doença. Eu espero que tempos melhores virão, que nós vamos desenvolver drogas mais efetivas, drogas antivirais, drogas anti-inflamatórias, e que a imunização se faça de uma maneira mais rápida, mais eficaz. E aí possamos ter restituído nossa normalidade normal. É o cuidado de reabilitação motora, de reabilitação de memória, de reabilitação de reaprender a viver com alguns déficits visuais, gustativos. Então, essa é uma condição que ainda temos que enfrentar. E vamos enfrentar, independente do sucesso que a gente tenha imediato com a epidemia. Quanto mais casos nós tivermos agudos, mais casos nós vamos ter de pacientes sequelados necessitando de reabilitação. Mesmo que ainda com a falta de apoio que se teve nos últimos anos, falta de investimento, nós tivemos uma falta de investimento em tudo que é útil na vida, né? Que é a saúde, que é a arte, que é o saber, essas atividades humanas essenciais foram abandonadas, em nome de uma atividade econômica que também foi um desastre. Então nós tivemos um desastre, tanto econômico, quanto cultural, quanto científico. A condição agora para mim, é de profundo luto. E nós temos os nossos sequelados. E essas sequelas, nós temos que ainda organizar um atendimento a longo prazo que seja eficaz.